Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. Diz assim: sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso, o rei Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Olha para mim agora, deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor, para você entender essa história aqui. Acabe era o rei de Israel. Israel estava dividida. Tinha também Judá. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Acabe morreu. Quando Acabe morreu, os inimigos, os moabitas, se rebelaram e o filho de Acabe, que assumiu no lugar dele, chamado Jorão, foi até Jeosafá e disse: Jeosafá, você vai comigo para a luta? Você vai enfrentar os moabitas que agora, depois da morte do meu pai, se rebelaram contra mim? Jeosafá disse assim: ó, a sua luta será a minha luta, eu vou com você. E chamou o rei de Edom, e eles foram para a luta. Eles foram para a guerra contra os moabitas. Os moabitas já estavam esperando, e eles partiram. E eles perguntaram: vamos por onde? Vamos pelo deserto de Edom. Deus, Ele age em qualquer lugar, Deus age em qualquer hora, Deus age de qualquer maneira, porque Deus é Deus. Deus é soberano. Mas a Bíblia diz que Deus fez muitas coisas no deserto, e você não tem que ter medo de deserto. Você não tem que ter medo dos momentos difíceis da vida que Deus permite você passar. Eles foram no caminho do deserto de Edom, e durante 7 dias eles marcharam. Só que acabou a água. Acabar a água no deserto, água é vida. Acabou a água no deserto é preocupante. Acabar a água no deserto é sinal que a morte é chegar. Agora você pensa, eles chegaram a uma situação que ninguém poderia fazer nada por eles. Não tinha homem que pudesse dar jeito naquela situação. Não dava para continuar, senão eles iam morrer, não iam conseguir chegar até os inimigos. Não dava para voltar para a terra deles, porque também não ia dar tempo. Eles estavam longe e eles estavam com sede. Eu imagino aquilo espalhando: acabou a água, acabou a água, acabou a água, acabou a água. O clima pesado, porque quando começa a acabar o dinheiro, quando começa a acabar os clientes, o movimento, o clima vai ficando pesado, a coisa vai ficando feia. Só que eles não tinham buscado a direção de Deus. Eles tinham ido, mas não tinham ido debaixo de uma direção. Aprenda a fazer as coisas dentro de uma direção de Deus. Não faça as coisas pelo que você pensa, pelo que você acha, pelo que você sabe. Procure sempre colocar Deus na frente, porque quando Deus dá direção, Ele não dá direção para o seu mal, Ele dá direção para o seu bem. Ele não dá direção para você perder, Ele dá direção para você vencer. E a Bíblia diz assim, olha que interessante, versículo 10, não é isso? Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis
para entregá-lo nas mãos de quem? Os moabitas. Aqui está o primeiro tipo de pessoa, como Jorão. Não pediu a direção a Deus, mas quando veio o problema, culpou Deus. É aquele tipo de pessoa que tudo culpa Deus. Ó Deus, porque o Senhor permitiu isso, parece que o Senhor quer o meu pior, parece que o Senhor não me ouve, parece que o Senhor não gosta de mim. Mas o pai dele viveu uma vida errada com a mãe dele. E ele também não tinha temor a Deus. Então ele veio murmurando, ele veio culpando Deus. Sabe quando é que você se abençoa? Sabe quando você se abençoa? Não é quando você culpa Deus, não é quando você culpa os outros. Você se abençoa quando você reconhece os seus erros, porque aí você se arrepende e você muda. Enquanto você não reconhecer seus erros, você não abençoa a sua vida. Enquanto você ficar apontando o dedo para A, B ou C, ou para Deus, sua vida não vai sair do lugar. Ele falou: Senhor, o Senhor permitiu que os 3 reis viessem para morrer no deserto, como se Deus quisesse o mal de alguém. E Deus não quer o mal de ninguém. Aí diz assim, versículo 11: E disse Jeosafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de... que derramava água sobre as mãos. Olha para mim, de Elias. Olha aqui para mim, para você entender, por favor. Enquanto Jorão culpava Deus, Jeosafá queria ouvir Deus. Ele queria ouvir a voz de Deus. Aquela luta não era nem de Jeosafá. Ele foi para ajudar o rei Jorão. Cuidado com as lutas que não são suas. Pese bem antes de entrar. Veja se vale ou não a pena e consulte Deus. Mas ele foi. Quando ele viu que a coisa ficou feia e Jorão começou a reclamar, a murmurar, ele disse: espera aí, não tem nenhum homem de Deus aí não? Aí um falou: tem Eliseu. Tem Eliseu, tem um homem de Deus aí. Aí olha o que Jeosafá falou, versículo 12, né? Diz assim: E disse Jeosafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Jeosafá, e o rei de Edom fizeram o quê? Não ouvi. Desceram a ter com ele. Olha para mim, por favor. Se você quer ter com Deus, se você quer ter vida com Deus, se você quer ouvir Deus, se você quer ajuda de Deus, aprenda a descer. Aprenda a ser humilde. Não é se exaltando, é descendo, é se humilhando, é reconhecendo os seus erros, é mostrando que você depende dele, não é ele que depende de você. Eu estou lembrando do pastor que subiu no altar. Ele subiu assim, ó. Ele subiu no altar todo. E aí ele pregou e fez o apelo. Quando ele chamou na frente, sabe quantos vieram? Nenhum. Aí ele desceu assim. Aí tinha uma vovó aqui no canto, que veio ele descendo assim. Falou assim: pastor, se o senhor subisse como desceu, o senhor descia como subiu. Em outras palavras, ó, se o senhor subisse humilde, dobrasse seu joelhinho ali, pedisse misericórdia a Deus, o senhor ia descer todo feliz, porque Deus ia honrar. Mas o senhor subiu cheio de si. Cuidado, porque o orgulho já atrapalhou muita gente. O gabar-se vem antes da ruína. Nunca deixe uma vitória, um dinheiro, uma condição melhor mudar você. Escute, por favor. Não se exalte. Não humilhe os outros, porque você não sabe as pessoas que você ainda vai precisar delas um dia. Não pise em ninguém. Não se ache porque a sua situação mudou. Se a sua situação cresceu, melhorou, se a sua situação é outra, se o seu patamar hoje é outro, graças a Deus, continue cada dia mais humilde e dependendo mais de Deus. Não, só escute, por favor, não se exalte. Porque eu já vi muita gente subir, daqui a pouco desceu com tudo.
Aí diz assim, parei no versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para entregá-lo nas mãos de quem? Dos moabitas. Olha para mim, quem não tem vida com Deus é assim, sempre está pensando pior, sempre está culpando Deus, sempre está com aquele pensamento que vai acontecer exatamente o pior. Ele falou: nós vamos morrer aqui, Deus trouxe a gente aqui para morrer, e fica repetindo a mesma coisa. É difícil você conviver com uma pessoa que não está bem espiritualmente. Dá vontade de botar uns paradrapos na boca, porque só fala besteira, e às vezes fica repetindo as mesmas besteiras. Quando Eliseu viu Jorão, Eliseu falou: vai buscar os deuses do seu pai, de sua mãe. Você não teme o Deus de Israel? Ele falou: nós vamos morrer aqui, Deus trouxe a gente para morrer. Aí diz assim, versículo 14: e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu vou entrar? Não, cuja presença o quê? Estou. Olha para mim, por favor, aprenda isso. Não olhe para a Bíblia não, olha aqui para mim. Aprenda a viver na presença de Deus. Não é para viver na carne, não é para viver com a vida errada lá fora, não é para viver fora do Espírito. Ah, vou na igreja hoje entrar no Espírito, aí eu vou orar agora, vou entrar em Espírito. Não, você tem que viver no Espírito. A Bíblia fala: andai no Espírito. Ele disse: Deus cuja presença eu estou. Quem é de Deus vive na presença de Deus. Acorda buscando a palavra de Deus. Dorme com os pensamentos de Deus. Vive em espírito de oração. Você não fica orando o tempo inteiro com a boca, mas você está trabalhando, dirigindo, lutando, mas está pensando nas coisas de Deus. Está sempre com Deus. É assim que a gente tem que viver. Aí olha o que ele disse, parte B do versículo 14. Vamos ao 14 do início. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de quem? Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Olha para mim, por favor. Aprenda uma lição aqui. Aonde tem uma pessoa de Deus, os planos do mal são frustrados. Aonde tem uma pessoa de Deus, sempre está tendo respostas, livramentos, vitórias por causa dela. Tem famílias que o mal não destruiu porque tem uma pessoa orando. Tem empresas que o diabo não faliu porque tem alguém orando. Tem lugares que o mal não conseguiu fazer o que ele queria de ruim porque tem alguém ali impedindo. Aonde tem uma pessoa de Deus, o mal não consegue fazer o que ele quer. Então Eliseu, ele disse assim, ó: se fosse o caso de você, Jorão, eu nem olharia para você, mas porque eu respeito Josafá, o rei que tem temor a Deus, é que eu estou aqui. Deus nunca vai destruir o justo com o ímpio. Ele falou isso para Abraão. Deus não destrói o justo com o ímpio. Deus não pode tratar todos iguais, se uns respeitam a Ele e outros não têm temor dEle. Seu marido pode não crer, se a senhora crer, Deus te abençoa. Sua esposa pode não crer, mas se o senhor crer, Deus te honra. Se tem um patrão naquela empresa de Deus, se tem um funcionário de Deus, se tem uma pessoa de Deus ali, a coisa é diferente. A coisa é diferente quando tem uma pessoa de Deus. O diabo é obrigado a respeitar. Ele é obrigado a se submeter. Agora, escute isso aqui. Diz assim, versículo 15, não é isso? Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele o quê? Quem foi que veio? Diga: que vem a mão do Senhor para a minha vida. Eu quero ver Deus colocando a mão na sua vida. De repente o mal colocou a pata dele e está dando tudo errado, mas quando Deus põe a mão dá tudo certo.
Preste atenção, por favor, escute. Escute. Esse silêncio na hora da palavra faz você pensar. Quando Eliseu mostrou respeito a Josafá, o rei Josafá, Eliseu disse assim: manda chamar um músico. E o músico veio. Não tenha espírito de murmuração. Sabe aquela pessoa que já acorda murmurando, reclamando, todo dia você está doendo meu braço, está doendo minha perna, está doendo meu joelho, eu já não estou bem não. Vai ver aquela pessoa assim? É guerra. Bispo é minha mulher, na ponte não, ela sabe que é ela. Bispo é meu marido, não toca nele não, que ele sabe que é ele. Vai mudar, pela fé ele vai mudar, porque reclama, viu? Tem gente que tem um espírito murmurador, tem gente que tem um espírito de louvor. O coro está comendo, ela está cantando, está louvando, ela está no carro dela, no trabalho dela, ela pode estar tudo dando errado, e ela está ali, Deus é comigo, vai dar tudo certo, ela está no espírito. Ele mandou trazer o músico. Quando o músico tocou, veio a mão de Deus. Eu quero que a mão de Deus venha na sua vida. Eu creio no poder da mão de Deus. A Bíblia fala no livro de Salmos 136, versículo 11, 12, coloque aí por favor. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. 12, com mão fraca, com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. A mão de Deus é o que? Forte. Que venha a mão de Deus para a sua vida. Que hoje Deus coloque a mão onde você precisa que essa mão toque. Que Ele ponha a mão nas questões que você tem que precisam ser resolvidas. Mas Ele diz assim, diz assim, parei no versículo 16 agora, né? E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale o quê? Muitas covas. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Olha para mim, por favor. Escute isso para você entender. Escute, você que está aí atrás, preste bastante atenção, por favor. Quando a mão de Deus veio, Deus falou através da boca de Eliseu. Josafá sabia que a solução estava em Deus, porque quem é de Deus busca a solução em quem? Em Deus. Jorão só estava ali porque a situação era feia. Sabe aquele tipo de pessoa que só vem para a igreja quando o bicho pega mesmo? Ela aparece porque a coisa está feia. Quando a coisa melhora, ela some. Daqui a pouco aparece de novo. Quando aparece, está toda arrebentada. Tem gente assim na igreja. Ela só aparece quando o bicho está pegando mesmo. Quando ela surge, que você olha para ela, sabe, o couro está comendo. Porque quando a coisa melhora, ela vira as costas. Tem gente assim. Jorão só estava ali porque não tinha outra opção. Tem gente assim. Mas graças a Deus que você veio, Deus vai te ajudar. E um dia você vai mudar. Espero que você mude logo. Mas Josafá temia. Ele tinha temor. E Eliseu falou o que Deus disse para ele. Olha o que Deus disse. Vocês vão preparar covas. Vocês vão preparar o quê? Covas. Espera aí, bispo. Faltou água. Deserto é um sol escaldante. Um calor terrível. Ainda manda cavar. Obedeça. Obedeça. Deus tem a solução sempre esteve em Deus. Não tem nenhum sinal maior de fé do que obedecer. A fé honra a Deus, Deus honra a fé. A fé é obedecer. Diga, a fé é obedecer. Quem tem fé, obedece. Quem não tem fé, não obedece. Fé não é emoção. Você tem que aprender que Deus age como Ele quiser. Tem momentos que Deus nos dá sinais, sabia? Elias orou, Deus deu um sinal de uma nuvem do tamanho da palma de uma mão. Mas nesse momento difícil, que eles estavam no meio do deserto, sem água, Deus disse, vocês não vão sentir vento, vocês não vão ver nenhuma nuvem, vocês não vão ver chuva nenhuma descendo, mas eu te garanto que a água vai chegar. Tem momentos que Deus não dá sinal nenhum.
Tem momentos que você não sente nada, não vê nada, não acontece nada, mas dentro de você está crendo que Deus não vai falhar. A água vai chegar, diga: a água vai chegar. A providência vai chegar. Não sei de onde, diga: vai chegar. Você crê nisso? Deus disse: você não vai sentir, você não vai ver nada, você não precisa ver para crer. Mas bem-aventurados que não viram. Você não precisa ver para você crer, você tem que crer para você ver. De repente o que você está precisando é orar a Deus, pedindo a Deus mais crença, porque de repente você está numa situação que está faltando você crer. Deus espera que você creia e você não está conseguindo crer, porque você quer ver, porque você quer sentir, porque você quer que venha de onde você está esperando. E Deus trabalha de várias maneiras, e tem vezes que Deus trabalha de um jeito que você nunca imaginou que Ele ia trabalhar, que vem para você algo de onde você nunca imaginou que viria. Mas Deus trabalha assim. Deus poderia fazer chover, poderia ou não poderia? Poderia, mas Ele não quis fazer daquele jeito. Ele disse: não vai ser assim dessa vez. Agora vocês vão ter que mostrar fé, vocês vão ter que mostrar que crê. A Bíblia não diz que eles não creram, a Bíblia diz que eles cavaram as covas. Pode ter alguém ali que falou: eu não vou cavar não, como é que vai vir água aí? Pode ser, mas a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que cavaram. Eles cavaram as covas, eles abriram os buracos. Bispo, mas isso é loucura. Mas a fé é isso mesmo, a fé é loucura. E você tem que crer. Se Deus mandou, obedeça. Se você aprender a obedecer, você pode esperar que a água venha, que sua vida se enche, que a coisa muda, que o milagre acontece. Ele não mandou abrir cova para morrerem, não. Ele mandou abrir covas para Ele fazer milagres. E Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer milagre na sua vida. Ele tem poder para fazer isso. Olha o que diz a palavra de Deus. Já pulei para o versículo 20. Versículo 20. E sucedeu o que? Pela manhã, oferecendo-se o que? A oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de onde? De Edom, e a terra se encheu de água. Olha para mim, por favor. A água veio, a promessa se cumpriu. Quando eles foram ouvir a voz de Deus, Deus disse assim: olha, cave as covas, porque a água vai vir. Mas isso ainda é pouco, porque eu vou dar vitória para vocês sobre os moabitas. Você vem buscar uma coisa, mas para Deus ainda é pouco, porque Ele quer fazer mais. Ele pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é Deus, Ele é poderoso. Olha o que diz o Salmo 18:30. Coloca esse versículo aí na tela, coloca aí. Olha que versículo glorioso. O caminho de Deus é o que? Perfeito. A palavra do Senhor é o que? Provada. É um escudo para todos os que nele. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 37, versículo 1. Salmos 37, versículo 1. Por favor. Salmos 37, 1. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco. A boca vai ser minha, mas a palavra é do Senhor. Eu não conheço essas pessoas como o Senhor conhece. O Senhor conhece todas elas, conhece a história de cada uma. O Senhor sabe o que elas precisam ouvir. Então me dê as palavras certas, oriente elas, que elas entendam, porque elas vieram aqui hoje. O que o Senhor quer falar com elas. Em nome de Jesus eu te peço, e quem crê, diga amém. Vamos tirar lições desse Salmo 37. Diz assim: não, olha a primeira palavra, qual é? Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha para mim, por favor. Pare com esse negócio de ficar nervoso quando vê uma pessoa que não teme a Deus
prosperando. Prosperando não, ganhando dinheiro, porque o ímpio não prospera. O ímpio pode até ter recursos, ter dinheiro, mas ele tem por quanto tempo? 50 anos, 70 anos, depois vai sofrer no inferno. Você vai ter aqui nesse mundo e na eternidade. Então não fique assim, poxa, eu dou dízimo, eu estou na igreja, eu vou toda segunda-feira, eu tenho aliança com o Senhor, e essa pessoa não tem nada com o Senhor, e tudo dá certo para ela. Não fique comparando a sua vida com a vida de ninguém. Não compare a sua vida com a vida do ímpio, não compare a sua vida nem com a dos testemunhos. Testemunhos nos ensinam, mas não é para você ficar se comparando. Não se compare com ninguém. Não tenha inveja de absolutamente ninguém. Só queira para você o que Deus tem para você. É horrível ficar se comparando com quem quer que seja. Ele disse não, porque isso não é bom. Não se compare com absolutamente ninguém. Você está vencendo o problema dele, deixa a vida dos outros, viva a sua fé em obediência à palavra de Deus, que vai chegar a sua hora de vencer. Amém? Olha o conselho, não tem inveja de ninguém. Tem gente que é invejosa. Geralmente todo mundo fala, tem muita inveja em cima de mim, muita inveja, mas o invejoso geralmente não aparece, né? Ele fica camuflado. Se você chegar na rua agora e perguntar, alguém tem inveja de você, as pessoas vão dizer, muita gente, mas é difícil você achar alguém que fala assim, eu sou invejoso. E se você é invejoso, invejosa, então por favor, se liberte disso, porque esse espírito aí é maligno. Você não precisa ter inveja de ninguém. A Bíblia continua dizendo assim, em Salmos 37:3, confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim. Aprenda a confiar em Deus. Você sabe por que tem gente que está ansiosa? Porque está faltando confiança, está faltando fé, está vindo dúvida na hora que é para ter fé. Deus nunca falhou. Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus todo-poderoso, e Ele sabe quando alguém confia nele. Tem gente que confia muito nos outros, mas aqui está ensinando, confia no Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus, ainda que você não esteja vendo o que gostaria de ver. Tem muitas pessoas que elas pensavam o seguinte, eu fiz uma aliança com Deus, agora vai dar tudo certo. Você fez aliança com Deus, mas tem lutas. Você fez aliança com Deus, mas tem guerras que se levantam contra você. O fato de você estar com Deus não quer dizer que sua vida vai ser um mar de rosas, um mar calminho, não. Às vezes Deus quer passear com a gente na fornalha. Eu falei na rádio esses dias, né? Passear na praia é gostoso, passear no shopping é gostoso, passear numa praça, num bosque é gostoso, mas passear na fornalha? Mas foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus permitiu que eles fossem para o fogo, para a fornalha, mas lá na fornalha apareceu o quarto homem, que era Jesus. Lá na fornalha, quando o rei que mandou eles serem lançados na fornalha viu o quarto homem, então falou, peraí, tira eles, lancei 3, estou vendo 4, estão passeando aí, estão passeando no fogo. Se Deus quer dar uma voltinha com você na fornalha, aceita. Se Deus quer dar uma passeadazinha com você na fornalha, para de reclamar, confia, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe. Sabia que eles saíram de lá e o rei, eles prosperaram, o rei fez um decreto para todo mundo respeitar o Deus deles, e de hora para outra a coisa virou. Eles saíram sem nenhum cheiro de fumaça. Você já assou milho na fogueira? Uma batatinha? Você já fez um churrasquinho? Como é que ficou seu cabelo? Fedendo. Como é que ficou sua roupa? Pregnada de fumaça, não é assim? Nem cheiro de fumaça eles tinham.
Deus sabe o que Ele permite na nossa vida. Você tem que confiar em Deus. Deus não vai fazer o que Ele quer se não houver da sua parte confiança nele. Deus é confiável. Você, quando vai comprar numa loja virtual, você procura comprar numa loja que tem credibilidade, que você possa confiar. Geralmente você escolhe as lojas maiores, que já tem um nome. Se tem empresas, lojas que são confiáveis, imagine Deus. Preste bem atenção, por favor. Não deixe nada tirar sua atenção agora, nada. Confie em Deus. Deus é confiável, Deus nunca falhou. Eu sei que todo mundo fala que confia em Deus, né? É igual dizer que não tem medo de barata, até a barata voar. Quando a barata voa e pronto, aí você vê quem tem e quem não tem, né? Eu sei que muita gente fala que confia em Deus, e no momento difícil, e no momento crítico, a pergunta é: você continua confiando em Deus? O momento que você está vivendo é um momento de confiança em Deus? Você está seguro que o seu Deus vai te honrar? Confia no Senhor e faz o bem. Você não tem que fazer o mal. Tem gente que perde a confiança em Deus e começa a fazer besteira. Besteira. Eu já tomei conhecimento de pessoas que colocou a outra na justiça sem direito. No desespero, quis colocar uma pessoa na justiça, que ela trabalhou para a pessoa, mas a pessoa já tinha pago para ela. Quem é de Deus não faz isso? Quem é de Deus não põe atestado falso? Quem é de Deus não põe ninguém na justiça de uma forma injusta? Está dando para você entender? Quem é de Deus não faz coisas sujas, coisas erradas. Quem é de Deus age da maneira certa, confia em Deus. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Não paguei ainda, vou pagar. Não mudou ainda, vai mudar. Mas eu sei que Deus está vendo a minha luta. Ele é Deus, Ele não é cego. Confia em Deus e faz o bem. E o melhor bem que você pode fazer é consertar sua vida com Deus. É abrir mão das coisas erradas, é se arrepender dos seus pecados. É obedecer a palavra de Deus. É o melhor bem que você faz para você. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 4. Deleita-te também quem? No Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Se a sua Bíblia atualizada diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha para mim, por favor. Preste atenção. Se deleitar, agradar do Senhor, é estar com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele oferece, não pelo que Ele tem. Eu já disse a vocês que se Deus não responder mais uma oração minha, eu vou servir Ele até o último dia da minha vida, porque para mim Ele é Deus, não é o que Ele me dá. Eu quando comecei na igreja, eu comecei porque a minha sogra, ela disse que eu só podia sair com minha esposa, que era minha namorada, se eu fosse na igreja. Então eu ia. Eu não tinha vontade de ir. Depois eu ia para orar, resolver problemas, até que eu tive minha experiência com Deus. E eu comecei a amar Deus. E eu parei de vir na igreja para resolver problemas. Eu vinha para a igreja para ouvir a voz de Deus, para aumentar minha comunhão com Deus. É igual o meu casamento. Se no dia do meu aniversário minha esposa não me der nenhum presente, eu vou continuar amando minha esposa, se me der melhor, né? Mas se não me der, eu vou continuar amando do mesmo jeito. Não é o que ela me dá, é o que ela é. Esse tipo de relacionamento que Deus quer. Deus não quer um relacionamento com uma fé emotiva, infantil. Já viu aquela criança que não para de chorar se a mãe não der um doce? Já viu aquele tipo de oração? Se eu não fizer isso, eu saio da igreja. Eu vou sair da igreja para onde? Se só Jesus é o caminho. Então para com essa fé infantil. Se não mudar a minha vida, eu saio da igreja. Se você confiar em Deus, Ele vai fazer tudo que tem que ser feito. E Ele sabe os desejos do nosso coração. Por quê? Porque Ele nos fez seres com desejos. A mulher disse, meu desejo era comprar o meu imóvel aqui perto do templo para eu poder vir mais na igreja. Deus realizou.
O rapaz falou: meu desejo era comprar uma casa para minha sogra, que me ajudou muito, porque quando eu casei eu fui morar com ela, e ela me ajudou, eu tive condições de dar uma casa para minha sogra. Deus sabe os desejos do nosso coração. Nós somos seres que temos desejo. Às vezes dá desejo de comer umas coisas loucas. Tem desejo, você tem desejo. Desejo na vida do seu filho, desejo seu. E quando você está bem com Deus, os seus desejos não desagradam a Deus. Não são desejos para a sua glória, não são desejos para poder fazer mal a ninguém. São desejos que agradam a Deus. E Deus satisfaz o desejo do seu coração. Eu não conheço o que está no seu coração, mas se você se agradar de Deus, se Ele for de fato o seu Deus, se você estiver com Ele independente das circunstâncias, então Ele vai satisfazer. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos e você vai adquirir sem ter condições. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos sem você nem orar, porque Deus sabe o desejo do seu coração. Não estou dizendo que você tem que ficar sem orar, mas tem coisas que Deus sabe que você quer e Ele te abençoa. Amém? Aí diz assim, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não. Ei, olha aqui, ó. Aprenda a entregar. É pesado demais a sua ansiedade, a sua preocupação. Entrega a Deus. Não entrega só os problemas, não. Entrega os problemas também. Mas entrega seus caminhos, entrega seu futuro, entrega a sua vida. Entrega a sua vida a Deus. Entrega a sua situação a Ele, porque Ele muda pessoas e situações também. Entrega a Ele, mas não é para entregar e depois pegar de volta não. Se você entregou e ainda não mudou, entregue e tenha fé para manter na mão dEle, para esperar o tempo dEle, para esperar Ele agir do jeito dEle. Entrega o teu caminho a Ele, ao Senhor, confia nele, e o mais Ele faz, seu Deus faz. Quantas coisas Deus já fez? Quantos testemunhos você já viu? Quantas viradas, quantas mudanças? Seu Deus faz mesa no deserto. Seu Deus fez no deserto sobrar pão e peixe. Seu Deus é Deus. Seu Deus não mudou. Agora aprenda a entregar a Ele. Quando você de fato entrega a Deus os seus caminhos, a sua vida, os seus problemas, você tem paz. Você tem paz. Quando você não entrega, você fica dando e pegando, dando e pegando. Deus fala: peraí, eu vou cuidar ou não vou? Você vai confiar ou não vai? Porque tem gente que confia desconfiando. Deixa Ele fazer do jeito dele. Ele vai fazer melhor do que você pediu. Aí diz assim, versículo 6. Aqui é para quem está enfrentando injustiças. E você, na força do seu braço, não é não? Versículo 6. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Olha para mim, por favor. Entenda, Ele faz justiça. Tire da sua cabeça esse negócio de fazer justiça com suas próprias mãos. Não é você que vai fazer justiça. Está escrito, depois você lê Romanos 1, versículo 18. Deus se manifesta contra toda injustiça. Deus não gosta de injustiça. Por trás da injustiça tem o mal. Ele é que guarda a injustiça dói. Quando você é injustiçado, um dia parece um ano parece 10 anos, mas Deus permite que venhamos passar por injustiças, mas Ele está vendo o que estão fazendo com você, e Ele é justo. Confia nele, Ele é o seu advogado, Ele é o seu juiz, Ele é o seu Deus, está nas mãos de Deus. Quando a pessoa é de Deus e ela é injustiçada, ela está na mão de Deus. Deus está vendo, eu confio em Deus, está tudo na mão de Deus. Seja feita a vontade de Deus. Agora, quando a pessoa não é da fé, ela não aceita, ela quer agir com a força do braço, ela quer fazer besteira, ela perde a linha, ela perde a cabeça. E é tudo que o diabo quer. Daqui a pouco eu vou falar do que o diabo gosta, do que o diabo espera, que a gente perca a cabeça. Por favor, confie em Deus. Ele é o justo juiz.
Ele não falha, Ele está vendo tudo. Você vai ver depois no versículo 12 uma coisa muito forte acerca disso. Versículo 7. Então quem é que vai fazer justiça? Ele. Versículo 7. Não durma não. Não. Quem estava dormindo acordou. Estou lendo aqui o 7. O que é que diz aí? Descansa no Senhor e espera no vizinho, no seu amigo, no gerente do banco. Descansa em quem? No Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa o quê? Astutos intentos. Deixa o quê? A ira e abandona o furor. Não te indignes de novo, hein? De forma alguma para fazer o mal. Olha para mim. Por que a pessoa de fé descansa em Deus? Porque ela sabe que Deus vai agir. Ela sabe que se Deus não agiu ainda, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está permitindo. Ele sabe o meu limite, Ele sabe o seu limite. Ele nunca vai permitir uma coisa além das nossas forças, das nossas condições. Ele sabe o que faz. Quando você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando o problema que for. Você descansa, você está dormindo, comendo, se alimentando normalmente, com o seu emocional equilibrado. Por quê? Porque você sabe que Deus vai abençoar. Você sabe que Ele não vai falhar. E olha o que Ele diz: para de ficar irritado, deixa a ira, deixa o nervosismo. Tem gente que vive estressado. Esses dias uma senhora falou para mim: meu marido teve um sangramento na cabeça porque se estressou demais. Cuidado, tá? Cuidado, seu nervosinho, sua nervosinha. Cuidado, tá? Você que é muito impaciente, o diabo gosta de ver você surtar, o diabo gosta de ver você perder a cabeça. Agora o diabo fica irado quando ele faz tudo para você ficar nervoso. Você está confiando em Deus. Ele faz tudo para você perder a cabeça e você entrega na mão de Deus. Ele odeia isso. Ele gosta de ver você surtado, pilhado. Ele gosta de ver você a 1 milhão por hora. Tem gente que é um barril de pólvora, qualquer coisa explode, sai de baixo. Porque a pessoa vive indignada, vive nervosa, vai dar um troço. Daqui a pouco dá um piripaque aí. Com esse nervosismo, e dirige nervoso e não dorme direito, e acorda pior, e vai levando assim. Isso vai fazer mal para você. Você vai ser aquele homem, aquela mulher que tem que andar com omeprazol, né? Vai no médico, é gastrite, é úlcera nervosa, é você. Com esse nervosismo todo, não sei onde é que você vai chegar, não. Ele está mandando você deixar isso. Deixa esse nervosismo, deixa de ser essa pessoa estressada que ninguém aguenta. Tem dia que nem você vai se aguentar. Quase não deve ter gente aqui assim, né? Deus deve estar falando com as paredes, né? Versículo 12, pule para o 12 aí. Deixe de ser nervosinho, viu? Tem mulher que está do lado do marido aí, ela sabe que é com ele, né? Ela não pode nem olhar para ele agora. Se ela tocar nele, tem briga aqui dentro. Se ele tocar, ela fica quietinha, só assim: fala meu Deus, fala meu Deus. Fala porque eu falo e não adianta nada, esse homem não me ouve. Não ouve médico, não ouve ninguém. Vê se ouve Deus, criatura, antes de morrer, viu? Diz assim, versículo 12: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range o quê? Os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Olha para mim, por favor. Aprenda a confiar no teu Deus. Podem estar falando de você pelas costas, podem estar armando de uma maneira que não quer que você descubra o mal que estão fazendo contra você, podem estar com a maior maldade. Seu Deus está só olhando e rindo. Sabe por que Ele está rindo? Sabe por que Ele está rindo? Porque daqui a pouco Ele vai fazer você rir também. Sabe por que Ele está rindo? Porque todo o mal que estão tentando, fazendo, armando contra você, Ele vai transformar em bênçãos. Sabe por que Ele está rindo? Porque ninguém pode com Ele. É isso que o diabo não aceita. Você está na maior guerra, na maior luta, e você não perde sua cabeça. Quantas pessoas naqueles 5 minutos tomaram prejuízos grandes, fizeram besteira e disseram: não aguentei. Aguenta.
aguenta a pressão, aguenta o fogo, aguenta. Às vezes o diabo vem com a pressão, com a coisa maligna, para você perder a cabeça, para você sentir que está sozinho, sozinha. Você não vive pelo que você sente, você vive pelo que está escrito. Se está escrito que Deus é com você, então Ele é com você. Se está escrito que Ele é contigo até a consumação dos séculos, então você não está sozinho, sozinha. Aguenta o fogo, não perca a cabeça, porque muita gente já falou besteira, já fez besteira e se prejudicou muito na vida. O diabo fica irado, estão armando contra você, está mal luta, e você está cantando, quem me guarda é Deus. Canta aí, meu filho, ó. Você está cantando assim, ó. Quem te guarda é Deus. Tranquilo, tranquilo. Podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Quem me guarda é Deus. Cante forte aí. Guarda de Israel, cuida bem dos seus. Grava isso aí. Quem me guarda é Deus. Quem me guarda é Deus. Amém. Já pensou? Estão falando mal de você, estão armando contra você, estão fazendo calúnia, estão difamando, e você está cantando, quem me guarda? Quem me guarda? O diabo fica louco. O diabo vê você passar por uma guerra, e você vem aqui segunda-feira e você sai cantando, o Senhor é quem me guarda. Isso é confiança em quem? Em Deus. Deixa fazer o que for, pode armar o que for. Seu Deus desarma tudo, desmancha tudo. Pode estar armando a bomba que for para você, Deus vai desmanchar. Amém? Pode fazer a bruxaria que for, ter o olho do tamanho que for, o seu Deus é maior e vai te guardar. Amém? Creia nisso. Confie na palavra de Deus, Ele não mente não. No versículo 19 diz assim, ó: não serão envergonhados nos dias o quê? Maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha para mim, por favor. Tem dias maus, tem dias dificílimos, mas não se preocupe, que você não vai se dar mal nesses dias, porque Deus vai ser com você. Está tendo vergonha? Vai vir honra. Está tendo lutas? Vão vir vitórias. Confie em Deus. Olha o que Davi disse no versículo 25 para terminar, último. Fui moço e agora sou velho, quer dizer, viveu bastante, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Olha para mim, por favor, pessoal. Olha o que Davi disse: já fui jovem, já sou idoso agora, já vi muita coisa na vida, mas um justo Deus não desampara não. Olha que eu já vi pessoas que nem ganhavam muito, eu já vi pessoas que passaram lutas terríveis, mas Deus não deixou faltar nada. Tem gente que está numa guerra, mas Deus não está deixando faltar alimento, e nem vai deixar faltar. Tem gente que enfrenta uma luta, o dinheiro é pouco, ela nem sabe como é que dá. Uma mulher falou para mim: bispo, eu ganho tão pouco, mas eu ajudo até minha família. Como Deus abençoa quem anda na presença dele. Se Davi não viu um justo ser desamparado, você acha que eu vou ver? Deus é fiel. Descansa nele, confia nele, entrega a sua vida toda para ele hoje. Ele vai cuidar de você e vai dar tudo certo. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.